Olá, boa tarde, tudo bem com você? Bom, vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021, e nós faremos a atividade de português e matemática. Em português, nós vamos fazer atividade no livro, lá na página 168 e 169. No caso, é a página 168 e 169. Então, pode abrir aí o seu livro e vamos iniciar a atividade. A página 168 fala assim: mesmo som, outra letra. Letra M no final de sílaba. Então, na atividade 1 fala assim: observe os pares de palavras. Na primeira palavra, nós temos bobinha. Olha aqui no quadro. Bobinha, né? Uma pessoa que é boba, bobinha. E no segundo quadro, nós colocamos aqui a letra M no final da primeira sílaba. Então, ficou bombinha. Sabe aquela bombinha que você joga no chão e ela estrala? É bombinha, ó. Mudou a palavra, né? Nós acrescentamos a letra M e mudou a palavra. Olha aqui o segundo conjunto. Tapa, né? Então, quando alguém dá um tapa em alguém. E depois, quando acrescentamos o M, ficou tampa. Tampa de garrafa, né? Tampa de pote e assim por diante. Aí aqui nós temos uma pergunta, ó. O que acontece quando se acrescenta a letra M nessas palavras? Converse com os colegas. Então, o que acontece é isso, né? Muda a palavra. A letra M muda a palavra. Vamos agora aqui na atividade 2, que fala assim: veja as figuras e leia ao lado. Nós temos aqui, ó, anjo e nós temos aqui ampola, né? Ampola é aquele vidrinho que tem alguma coisa dentro. Já viu quando você vai no médico tomar injeção? Aí o médico, a enfermeira tira, no caso, da ampola, né? O líquido de dentro da ampola. E embaixo tem outra pergunta que fala assim: o que as sílabas coloridas dessas palavras têm de igual e o que tem de diferente? Então, se você observar, a primeira sílaba lá do anjo é an, e a primeira sílaba de ampola é an também. Só que se você olhar, no anjo é an com N, N de navio. E se você observar na palavra ampola, é an com M, M de macaco, né? Então não parece que tem o mesmo som? Na verdade, tem o mesmo som, ó. Anjo, ampola. Quando a gente fala, parece que é a mesma coisa. Só que quando a gente escreve é diferente. Uma se escreve com N e a outra com M, certo? Aí vamos aqui na atividade 3 que fala assim: agora observe. Aí temos tampa, lâmpada, pomba, tambor. E aí, a alternativa A fala assim: pinte a letra que vem depois da letra M em cada palavra. Então, que letra que é, Pro? Então, você vai em cada palavra, vai achar a letra M e vai pintar a letra que vem depois dela. Então, aqui no tampa, ó, o que vem depois da letra M não é a letra P? Você vai pintar ela. Vai fazer isso nas outras também, certo? Agora, a alternativa B faz uma pergunta: que letras você pintou? Então, observa nas palavras quais foram as letras que você pintou e escreve aqui do lado, tá? E a alternativa C fala o seguinte: escreva a seguir o que você descobriu. Bom, se você observar bem, ó, no tampa, você vai pintar a letra P, porque é o que vem depois de M. No lâmpada também, ó, letra P. Depois do M tem a letra P. No pomba, tem a letra B depois do M. E no tambor tem a letra B também. Então, o que que você descobriu? Você descobriu que depois de P e depois, aliás, antes de P e antes de B, nós usamos a letra M. Então, toda vez que você for escrever uma palavra que tenha esse som,
né? Que nem anjo e ampola. Se a próxima letra for o P ou for o B, você vai colocar com M. Olha lá o anjo não é M, é N, né? Por quê? Porque depois do AN não vem o P e nem o B, vem o J. Se tivesse aqui a letra P ou a letra B, seria com M, mas como tem a letra J, é com N. Olha aqui a ampola. A ampola tem a letra P, não tem? Então, se tem a letra P de pato ou a letra B de bola, nós usamos o M e não o N, certo? Então, você vai escrever com as suas palavras o que você descobriu aí. Depois, vamos para a outra página, né? Que fala assim, na atividade 4. Leia. Que delícia dar cambalhota, vira, vira cambalhota, né? Então, essa é a música Cambalhota de Ricardo da Cunha Lima. A nossa atividade, na alternativa A, fala assim: pinte as palavras do poema em que a letra M de macaco aparece no final da sílaba. Então, você vai voltar lá no poema, que é o nosso textinho, observar as palavras e você vai pintar, tá? Então, pega o lápis de cor e você vai pintar as palavras em que a letra M aparece no final da sílaba, tá? Então, não é no final da palavra, é no final da sílaba. A alternativa B fala assim: forme mais palavras substituindo a parte destacada. Dica: após o M não pode aparecer vogal. Também não pode aparecer qualquer tipo de consoante. Então, ó, presta atenção. O que você vai fazer aqui? Você vai formar outra palavra substituindo a parte destacada. Então, qual que é a parte destacada? Se você olhar nessa palavra aqui, ó, está escrito cambota, certo? Mas o bota está destacado aqui, ó, laranja, o bota, né? Então, você vai usar só o can. Tá vendo aqui no quadro? Já tem o can. Então, você vai escrever outra palavra que começa com can. Só que tem um porém. Pode ter uma vogal depois do M? Não, né? Nós estamos falando do M no final de sílaba. Então, tem que ser uma consoante. Se você falar assim, pro, eu vou escrever cama. Cama não pode, porque, ó, já tem o can lá. Tá lá o can. Se você for escrever cama, você vai colocar um A. O A é uma vogal, então não pode, tem que ser uma consoante. Então, você vai pensar em uma palavra que começa com can e vai escrever aí, tá? Pode pedir ajuda dos seus familiares, tá bom? E depois aqui embaixo nós temos outra palavra, ó, cambalhota, né? Você já deu cambalhota? Então, aqui você vai tirar o balhota, ó. Tira o balhota fora, aí aqui no quadro tem o can já, você vai completar com outra palavra que começa com can. Então, você vai escrever duas palavras aí que começa com a sílaba can, ok? A atividade 5 fala assim: é hora de traçar a letra M na seção traçados de letras, na página 263. Então, ontem você foi lá e traçou a letra N, não foi? Hoje você vai traçar a letra M, tá? Então, quando você finalizar essa atividade, você vai abrir o livro na página 263 e vai traçar a letra M, ok? A atividade 6 fala assim: M ou N, forme palavras acrescentando uma dessas letras. Então, por exemplo, aqui, ó, na alternativa A está assim, bobeiro. Aí você vê aqui a figura, ó. Então, nós já entendemos que é bombeiro, certo? Bombeiro se escreve com M ou com N no final da sílaba. Porque, ó, quando a gente fala assim, ó, bom beiro, certo? Aqui está boa, bobeiro. Então, faltou uma letra aí, tem que ser bom. Bom, beiro. Só que esse bom, ele vai ser com M ou com N? O que você acha? Lembra do que a Pro explicou?
Quando a próxima letra for P de pato ou B de bola, aí você vai usar o M, certo? Agora, se não for P de pato e nem B de bola, for outra letra, você vai usar o N, tá? O N de navio. Então, você vai observar todas as palavras da alternativa A, B, C, D, E e F e vai escrever corretamente com M ou com N, tá? Você tem que observar bem para ver se essa palavra é escrita com M ou N. Bom, agora vamos fazer a nossa atividade de matemática? Nós vamos fazer lá no livro também, na página 95. Nós vamos falar, né, de fita métrica, usando a fita métrica. E fala assim a nossa atividade. Quando precisamos medir comprimentos maiores do que de uma régua, podemos usar a fita métrica. Ela também é dividida em centímetros. Então, ontem nós vimos, né, como medir usando a régua. Só que a régua, ela só tem 30 centímetros. E às vezes a gente precisa medir alguma coisa maior. Então, nós podemos utilizar a fita métrica. Você já viu alguma fita métrica? Talvez algum dos seus familiares tenham em casa. Você pode perguntar se algum familiar seu tem uma fita métrica, para você ver como funciona. Aí a atividade 1 fala assim: observe a fita métrica e anote como ela é. Então, aí é uma resposta pessoal. Você vai pedir para o familiar te mostrar uma fita métrica. Se ninguém tiver, você vai observar essa daí da imagem do livro, ou você pode olhar no Google também, fazer uma pesquisa sobre a fita métrica. E aí você vai responder como que ela é. Então, o que que você percebeu na fita métrica? Você vai escrever com as suas palavras, certo? A atividade 2 fala assim: quantos centímetros tem em 1 metro? Então, se você observar a fita, você vai saber quantos centímetros tem. Então, termina em qual centímetro, né? Até que centímetro ela chega. Se você não tiver, você vai pedir ajuda de um familiar para pesquisar e responder, tá bom? Agora, a atividade 3 fala assim: na turma de Yuri, os alunos mediram as suas alturas com a fita métrica. O grupo fez as anotações em um quadro. Veja, aí nós temos o quadro, alturas do nosso grupo. Então, ali, ó, tem o nome, de um lado tem o nome das crianças e do outro lado tem a altura. O Alex tem 1 metro e 20 centímetros. A Beatriz também tem 1 metro e 20 centímetros. O Yuri tem 1 metro e 21 centímetros. Ele é um pouquinho maior, 1 centímetro maior só, quase nada. E aí tem o Jonas, que ele tem 1 metro e 23 centímetros. E a Maíra, que tem 1 metro e 19 centímetros, certo? Aí nós temos as perguntas para você responder. A alternativa A fala assim: qual das crianças é a mais alta? Então, observa lá o nome e aí você vai olhar do lado a altura. Qual que é a mais alta? Você vai escrever o nome dela aqui na linha. A alternativa B fala assim: qual a que tem a menor altura? Então, quem é mais baixinho aí dessa turma? Olha o quadro e escreve aqui o nome. A alternativa C fala assim: quanto a Maíra precisa crescer para ter a mesma altura que o Jonas tem agora? Ou seja, a Maíra é menor que o Jonas, né? Já está falando que a Maíra precisa crescer para chegar no Jonas, então ela é menor. Quanto ela precisa crescer para chegar na altura do Jonas? Observe bem e responda aqui na linha, certo? Bom, então por hoje é só. Amanhã eu volto com outra explicação. Qualquer dúvida pode me chamar. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.